Vamos aguardar. Ricássia, Ablime Stamp, sejam bem-vindas. Tá marcado para as 5 horas, mas como o nosso convidado é lá da Europa, aí nós vamos organizando aqui a parte tecnológica, por isso que eu já entrei aqui ao vivo. Daniel, seja bem-vindo. Antônia, seja bem-vinda. Felipe, saudade, um beijo nas meninas. Um abraço, Ilana, tô com saudade de vocês, viu? Então, hoje o nosso convidado vai falar com a gente lá da Europa, e aí por isso que eu já iniciei, para a gente poder organizar aqui a conexão, tá? Espero contar com a colaboração e a paciência de vocês. André, seja bem-vindo. Então, minha gente, esse corona nos pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo levou nossa vida a uma grande reflexão. Tenho recebido várias mensagens e pedido sabedoria e discernimento a Deus para conversar com todos vocês, com todas as pessoas que estão, assim como eu, em confinamento, né? No Big Brother é eterno. Eterno, né? Espero que possa passar o mais rápido possível. Maria das Graças, seja bem-vinda. E aí, que bom que nós temos as redes sociais que nos ajudam, né? Que a gente possa estar junto. Deixa eu só tentar colocar aqui Francisca agora. Olha aí, que bom. Boa tarde. Aliás, boa Boa, noite, né? boa tarde, boa noite. Boa tarde para nós que estamos no Brasil. Boa noite para você que está aí na Europa. Camila, seja bem-vinda, Camila. Francisca, ajuda teu celular só um pouquinho, tá cortando tua cabeça. Aí, perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado. O pessoal está entrando, como eu falei, nossa live ela começa às 17 horas aqui no Brasil, às 20 horas aí na Espanha. Só que para a gente organizar a conexão e até para o pessoal ir entrando na sala, eu já iniciei para que a gente possa aproveitar o máximo possível. A gente vai aguardar aí uns 10 minutinhos, 9 minutinhos para que a gente possa começar. Já tem um bocado de gente aí, querida, assistindo a nossa live. Tibério, coach, boa tarde, seja bem-vindo, Tibério. E aí, enquanto as pessoas estão entrando, Francisco, na sala já tem umas quase 20 pessoas aqui conosco. Eu gostaria que você só falasse para as pessoas como foi que você sentiu esse impacto aí do coronavírus na Europa. Já são, estava vendo agora os dados, são 18 mil mortos. Mortos não são casos confirmados, são 18 mil mortos somente na Espanha. E aqui no Brasil nós não chegamos nem 10% desse número, graças a Deus, esperamos não chegar, porque não estamos preparados para isso. Mas nesse primeiro momento, antes que a gente comece a nossa conversa de fato sobre espiritualidade e corona, como foi que você, Francisco, sentiu o corona, a chegada do corona aí na Espanha? Em todo mundo, né, na verdade. Creio que, de modo geral, com muita tristeza, um choque muito grande e, sobretudo, porque por esse grande número de mortos, né?
Assim, uma verdadeira tristeza para todos nós que estamos vivendo isso. E é um momento de crise para todos nós, é um momento de dificuldade, um momento de aprendermos e tirarmos lições de tudo isso para a nossa vida pessoal, né, social. É, é muito triste tudo isso, né? É alarmante, né, esse número. É realmente uma tristeza para todos nós, sobretudo para as famílias que perderam seus entes queridos, né? E como é que está agora a situação aí do isolamento? Ainda continua o isolamento? Continua o isolamento, continua um isolamento praticamente total, né? Somente os mercados abertos, farmácias, mas a polícia está nas ruas, orientando as pessoas, né? Conduzindo o processo também. Mas o isolamento aqui vai até o dia 4 de maio e pode ser prorrogado também. Aqui também, no Brasil, o governador, assim, aqui no Ceará, né, até o dia 20 o prazo, porém nós acreditamos que esse prazo deva ser prolongado, porque enquanto aí na Espanha a curva está, vocês estão descendo na curva, aqui no Brasil a curva está começando a subir ainda. Então, é um momento realmente de muita incerteza. Eu estava conversando aqui com as pessoas que já estão na live. Janaína acabou de entrar. Um beijo, Janaína, Ana Cristina. Eu estava. Daniel, seja bem-vindo. Daniel Master, Janaína Master, bem-vindos. Eu estava conversando aqui com o pessoal que já está na live antes de começarmos nossa conversa e falando exatamente que várias pessoas têm nos procurado, enviado mensagens, pedindo conselhos e pedindo que estão muito preocupadas, estão receiosas e não sabem o que vão fazer, como se posicionar. A questão financeira também tem pesado bastante e eu tenho pedido muita. Tá. Tenho pedido muito discernimento a Deus, tenho pedido muita sabedoria para estar bem pessoalmente. Maninha acabou de entrar, Silvana, meus amores, saudades de todas. Tenho sentido muita dificuldade. Os 10 primeiros dias para mim foram muito difíceis. Foram 10 dias que eu realmente fiquei tentando entender tudo que estava acontecendo. E tenho me preparado e buscado me preparar todos os dias para vir aqui, através das redes sociais, conversar com as pessoas e ter sabedoria e discernimento. É o que eu peço todos os dias, para saber qual palavra tomar. Acredito que você também deve ter recebido várias mensagens, né, tanto das pessoas que estão aí, quanto das pessoas que estão aqui no Brasil. E é um cenário realmente triste. A palavra, acredito que é essa. Eu estava vendo um vídeo nas redes sociais de uma família, creio que em Salgueiro, lá próximo à sua terra natal, onde um jovem de 49 anos, se eu não me engano, faleceu e a mãe queria muito despedir-se e não pode velar, né? Então, o carro da funerária passa e a mãe acenando, assim, uma cena muito triste. E aí eu pude acompanhar também algumas reportagens, são caminhões, né, que passam com várias urnas, com vários caixões, com várias pessoas mortas, que não dá nem para mensurar, assim, o que é que a quantidade de famílias que foram afetadas, que estão sendo, né, na verdade. É um cenário realmente que nem nos nossos piores pesadelos, acredito que a gente poderia imaginar que fosse acontecer. Então, faltam 6 minutos para a gente começar a nossa conversa, de fato, aguardando aí mais pessoas entrarem. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver bem? Coloquem aí um ok. Fala aí, Francisco, para a gente ver se está boa a tua conexão também. Está tudo ok, está ótimo, está excelente. Muito bem. Peço a vocês que estão entrando que possam convidar outras pessoas para entrar na nossa live, pessoas que não estão ainda online, enviar o link, por gentileza. Vou convidar aqui uma galera também. Conversei bastante com o Daniel esses dias sobre essa questão da nossa espiritualidade. Nós precisamos trabalhar muito ela.
E por que foi que eu escolhi, eu resolvi, que eu decidi, na verdade, fazer o convite a Francisco para que a gente pudesse conversar. Maxwell Potência, seja bem-vindo. É o poder, muito bem. E aí eu fiz um convite ao Francisco para que a gente pudesse falar sobre espiritualidade, porque é um cenário que nós estamos que, assim, algumas pessoas me perguntam, Michele, você enquanto coach, master coach, o que, é que você está fazendo? Quais são as dicas, né? Quais são as técnicas que você pode nos dizer que a gente pode utilizar? Tudo que eu posso dizer para vocês, e a quem me pergunta, e a quem me pede conselhos e dicas e fórmulas, o que eu falo para todo mundo é: precisamos trabalhar a nossa espiritualidade. Não há muito o que se fazer, porque não é algo que depende de nós. É uma pandemia, é algo que assola o mundo inteiro. Então, por isso que eu achei relevante, achei muito importante convidar, né, o Francisco para conversar sobre espiritualidade. Para mim, é a pessoa que tem know-how para isso. Assim como em outras lives que nós já fizemos, né, conversamos com o doutor Bruno, falamos sobre essa questão do Covid também na visão dele, né, na visão médica, conversamos, tivemos uma live com a Cristiane e falamos sobre a questão dos professores em casa, como é que eles estão fazendo para trabalhar com essa nova realidade. Tivemos também uma live com o professor Tobias, e essa live foi direcionada aos jovens, como é que os jovens estão se comportando em casa. Cicinha, um abraço, meu amor, seja bem-vinda. Diala, que saudade de você. Ai, Jesus, como é bom encontrar vocês, pelo menos aqui, virtualmente. E aí conversamos, né, com os alunos do professor Tobias também, um pouco sobre essa questão de como os alunos estão recebendo essa questão de estar trabalhando em casa. E agora convidei o Francisco para que a gente possa... Ricaça, meu amor, louca para soltar os cabelos e ser feliz. Nosso café, mulher, porque a gente não tomou, mas próximos cafés virão, com certeza. E aí, falta 2 minutos para a gente iniciar, mas já eu quero começar desejando uma ótima tarde. Aninha, meu amor, adorei o cabelo novo, viu? Quero desejar uma boa tarde a todos que já estão presentes aqui na nossa live. Boa noite a Francisco, que está aí na Espanha e carinhosamente atendeu o nosso convite. Então, para quem não conhece Francisco, eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Eu já coloquei essa apresentação no folder que divulgou a nossa live. Aí eu escolhi, ele tem muita coisa, viu, minha gente? Aí nessa caixola, vamos explorar. Gelbeck, um abraço para o seu irmão, seja bem-vindo. E aí, vou só falar para vocês rapidinho aqui sobre um pouco da formação de Francisco. Ele tem várias formações na área de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, nas ciências também, mas eu escolhi aqui as 6 principais. Vou colar aqui porque é muita coisa, viu, minha gente? Bom, Francisco tem certificação dela, C1, o que é que significa? Eu fui pesquisar, né? Lógico. Por ele estar muito tempo já, mais de 2 anos na Espanha, então ele fez um curso, fez uma formação, onde agora ele é apto a falar e a lecionar, se eu estiver errada, me corrija, viu? A língua espanhola, então essa certificação. Vládia, meu amor, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco. Preste bastante atenção no que a gente vai conversar hoje, viu? Muita coisa vai ser especialmente para você. Sim, então vamos lá. Francisco tem certificação DLC1, ele é filósofo e teólogo, ele é pós-graduado em neuropsicologia, ele é pós-graduado em deterioros cognitivos e ele é mestre em ciências do matrimônio e da família. Então, dentre outras coisas, essa é um pouco da formação, tá, meu povo, do Francisco. E aí nós vamos começar agora, são 17 horas, então nós vamos começar a nossa live. Estou aqui colando no computador, porque eu estou querendo, assim, ó, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E nós vamos começar a nossa conversa falando sobre espiritualidade. Aloysio, seja bem-vindo. Então, devidamente apresentado, Francisco, vou me apresentar também rapidinho, para quem não me conhece ainda, mas acredito que todo mundo que está aqui na sala
me conhece, eu sou Michele Teixeira, sou Master Coach, sou Life Coach, tenho algumas formações na área de coaching, tenho formações em Enneagrama, também tenho formação técnica em administração de empresas e marketing, sou pós-graduanda em comunicação e mídias digitais, tenho um MBA em pedagogia e psicopedagogia, e sou uma eterna apaixonada pelo desenvolvimento humano. Atualmente tenho dedicado minha vida, professor Tobias, seja bem-vindo, tenho dedicado minha vida e meu trabalho ao Reiki, sou reikiana nível 2, me preparando para o mestrado, e também ao Enneagrama. Então, o plano de Deus é perfeito, eu sei que tudo que Ele faz para a nossa vida é o melhor, e eu tinha decidido me dedicar, em 2020, ao Reiki e ao Enneagrama, mas eu não imaginava que tudo isso ia acontecer, que essa dedicação de fato iria acontecer, iria precisar acontecer 100%, né? Com um estudo de caso, com uma imersão, na verdade, em tudo isso. E aí nós vamos começar agora a nossa conversa sobre espiritualidade. Fiquem à vontade para fazer perguntas, fiquem à vontade para colocar alguma frase, algum questionamento, enfim, o que vocês queiram. Aqui no Brasil são 17 horas, lá na Espanha são 20 horas. Então, quero agradecer desde já, Francisco, pela disponibilidade, por ter ficado até tarde. Apesar de que eu não sei se com você, mas aqui os nossos horários estão bastante loucos. Ninguém sabe se é manhã, se é tarde, se é noite, trocando o dia pela noite. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Espero que essa seja a primeira. Cris, meu amor, seja muito bem-vinda, minha pessoa. Estava esperando você chegar para a gente conversar. E aí nós vamos começar a nossa conversa falando, conceituando o que é espiritualidade. E é com você. Vai ser um bate-papo, na verdade, Radamés, meu amor, seja bem-vindo. Vai ser um bate-papo, mas, na verdade, o mestre aqui, quem tem expertise na área, é você, né? A minha humilde experiência, brincadeiras à parte. A gente vai trocar ideias, juntar um pouco do seu conhecimento com um pouco do nosso conhecimento para que a gente possa transmitir uma mensagem calorosa, mas ao mesmo tempo que possa tocar a vida e o coração das pessoas que estão nos acompanhando hoje nessa live. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e eu desejo boa tarde a todos. Boa tarde à professora Michele, pelo seu bonito trabalho. Boa tarde a quem está nos acompanhando participando desta live. E não tenho nenhuma correção a fazer, só os títulos que a professora elencou no início. Claro, é importante para apresentar a pessoa que vai falar, mas o mais importante é que somos pessoas humanas e que devemos aprender com toda esta crise que estamos passando agora e que a humanidade está passando, todos nós. Estamos vulneráveis a tudo isso. Dizer que é uma responsabilidade muito grande, não é uma live ou qualquer outra atividade pelas redes sociais, né? É uma responsabilidade muito grande, porque devemos prestar um serviço à verdade, né? Existe muita gente nas redes sociais, tem muita gente que presta, às vezes, um desserviço, né? Ou até expõe até baixarias nas redes sociais. Então, eu espero, juntamente com a professora Michele, eu agradeço o convite, mas quero que juntos possamos prestar aqui um serviço à verdade, né? Que está acima de todos nós e que um dia julgará todos nós também. Então, meu agradecimento sincero a todos. Bom, espiritualidade, né? Espiritualidade, em primeiro lugar, é uma dimensão antropológica, é uma dimensão do homem, do ser humano. Espiritualidade não significa uma qualidade de santos, de um grupo de eleitos e separados do mundo. É uma dimensão do homem. Todo homem, por natureza, tem uma dimensão espiritual. Faz parte da nossa natureza. O homem não é só um animal político, social, biológico. O homem é um ser espiritual. Então, não tem nada a ver com pertencer a uma religião, ser espírita, ser católico, ser protestante. Está vinculado a uma instituição religiosa. É uma dimensão antropológica. Todo homem tem. Até os ateus têm. E o que é espiritualidade, na realidade? É ver o mundo com uma transparência de Deus, né? É um modo de ver o mundo também, a espiritualidade. É um conceito muito amplo
e é um tema que está muito em voga na realidade. Está muito à altura do nosso tempo, né? Espiritualidade é um modo de ver o mundo, um olhar contemplativo sobre o mundo. É ver em todas as coisas um retrato, uma transparência de Deus, que está acima de todas as religiões. E todo homem, por natureza, ele é um ser espiritual, religioso, e é aberto a Deus, a transcendência. O homem não tem sede só de comer, beber, sede de sexo, sede de outras coisas. O homem, no fundo, ele tem sede de Deus. Ele tem sede do amor, ele tem sede de beleza, de ternura, de arte. Então, espiritualidade é isso. Então, inclusive, por exemplo, Sócrates, na filosofia grega. Sócrates não pertencia a nenhuma religião institucional, mas era um homem marcadamente espiritual e aberto à transcendência, aberto a Deus. O homem é um ser protestante, né? O homem ele não se contenta só com a realidade de onde vive, em ter casa, em comer e beber. O homem transcende todos os limites, toda essa realidade, né, material onde vivemos. O homem é muito mais do que isso. O homem é um projeto infinito, né? Perfeito, perfeito. Você falando aí, falando que espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? E eu lembrando que eu já fui e sou, na verdade, criticada por algumas pessoas aqui com relação ao nosso trabalho, especialmente com a questão do enneagrama. Algumas pessoas dizem, Mãe Michele, né, Ricardo? Mãe Michele, macumbeira, enfim. As pessoas não têm esse conhecimento do que de verdade é trabalhar a sua espiritualidade, agregam isso a uma religião, e agora, frente ao Covid-19, onde não estão podendo, aquelas que têm uma religião, ir até os templos, irem até as igrejas, muitas pessoas estão se colocando até desesperadas, porque não conseguem, querem estar na igreja, acham que só pode encontrar essa espiritualidade, se encontrar com Deus se for lá dentro do ambiente religioso. O que é que você quer nos falar sobre isso? Bom, Deus, ele desborda, né? Ele está acima, ele transcende os templos, as religiões institucionais, né? Qual é o lugar de eu viver a minha espiritualidade, de eu estar aberto a Deus? Qualquer lugar. No meu quarto, quando eu estiver depressivo, quando eu estiver triste, quando eu estiver frustrado, decepcionado com algo. Deus não está preso às paredes de um templo. Ninguém pode aprisionar o mistério de Deus. Ninguém. O grande equívoco da modernidade, que exaltou a razão do homem, a racionalidade, foi ter posto Deus na razão, né? E não é a razão que sente Deus, é o coração. O coração não no sentido sentimentalista, não no sentido de romantismo, o coração no sentido que o coração na teologia católica, na escritura, na filosofia, na boa filosofia, o coração designa o núcleo da pessoa, a totalidade da pessoa, é o lugar das decisões, onde a gente experimenta as grandes realidades da nossa vida. O amor, a felicidade, a paz, tudo isso. Então, as pessoas podem sim viver a sua espiritualidade, mesmo os templos estando fechados, porque Deus não está preso às paredes de um templo. E, além do mais, o homem não pode manipular a Deus. Infelizmente, existem formas doentias de viver a religião. Tem gente que acha que pode manipular a Deus, né? E ele manda e Deus obedece. Ele marca o dia e a hora dos milagres. Ele determina que hora Deus vai aparecer ou não. E não tem nada a ver. Deus, ele transcende tudo isso. E estamos mergulhados em Deus, né? De Deus nunca saímos. Estamos mergulhados nele em todos os momentos. Estando dentro do templo ou não, estando numa festa com meus amigos, eu posso estar ali vivendo um momento de espiritualidade. Se meu coração tem boa intenção, se meu coração está aberto a Deus, à bondade, à beleza, ao bem. No Brasil, a gente consegue sentir ainda muito presente, muito fervorosa, Madalena Matos. Seja muito bem-vinda, é um prazer e uma honra tê-la aqui conosco na nossa live. Madalena é uma das minhas grandes mentoras, é a responsável pelo Guia de Palestrantes e Consultores do Estado. Um abraço grande, Madalena. Brevemente estaremos juntas, se Deus quiser. E aí, Francisco, aqui no Brasil nós sentimos esse fervor
ainda existente, né, das igrejas como um todo, né, independente de religião. Mas, especialmente na Igreja Católica, nós temos visto algumas manifestações, algumas coisas, até um tanto. Eu quero usar a expressão engraçada para não usar outra expressão. E eu percebo em algumas de nossas conversas, e você já nos expôs isso, que aí na Europa o cenário é bem diferente daqui, né? São igrejas fechadas, são pessoas que já buscam em práticas de meditação, já buscam em outras coisas se encontrar com algo que está dentro de cada um de nós. Como é que você percebe isso aí na Europa? Exatamente. Aqui as celebrações, os ritos religiosos das mais diversas religiões acontecem em privado, né? Assim, mas em geral as igrejas estão fechadas realmente para o culto, né? Estão fechadas absolutamente. Não, eu me Agora refiro veja à só. questão como um todo, assim, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente não tinha o corona, ainda as igrejas superlotadas, que é uma diferente aí na Europa, né? Sim, sim. A Europa, bom, passa por uma crise de fé muito grande, faz anos já dessa crise, né? As igrejas, de modo geral, na Europa, não na totalidade da Europa, mas as igrejas estão vazias, né? A Europa, alguns bons teólogos dizem, né? A Europa nunca mais será cristã novamente, né? A Europa, quer dizer, qual é a mentalidade do homem pós-moderno, do homem atual, né? Que o homem é autossuficiente, que o homem basta a si mesmo e que Deus, para que Deus? Se eu sou inteligente, se eu tenho dinheiro, quer dizer, eu sou dono da minha vida, né? Eu faço da minha vida o que eu quero e para que Deus? Eu sou autossuficiente, né? Em outras palavras, né? Eu sou Deus para mim mesmo. É o grande drama da Europa, não só da Europa, mas do mundo. Mas na Europa, fortemente, né? Friedrich Nietzsche, um grande filósofo do século XIX, ele constatou, né, diagnosticou que a civilização ocidental havia matado Deus. E é verdade. Se a gente olhar na prática, o homem, ele, na sua arrogância, na sua prepotência, qual é o projeto do homem? Matar Deus. Viver como se Deus não existisse. E não é só quem se declara ateu. Muitos cristãos que professam a fé em muitas religiões, da boca para fora dizem que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Por exemplo, o que dizer de um indivíduo que vai para a sua religião, para a sua igreja, todos os domingos ou sábados, não é, que fala de Deus, que sabe da Bíblia, que lê livros espirituais, e espanca sua mulher dentro de casa, seus filhos, e faz o mal aos outros, e planeja o mal, e vibra com a desgraça dos outros. Né? Um indivíduo desse, ele não tem fé, é um ateu, né? É o que o Papa Emérito Bento XVI dizia, né, que é o ateísmo prático. Da boca para fora eu digo que eu creio em Deus, mas na prática eu sou um ateu, né? É só da boca para fora. Então essa grande crise, essa prepotência do ser humano de viver a vida, de excluir Deus do discurso público, político, é uma ilusão, né, na realidade. O homem é um ser frágil, tá aí o coronavírus para mostrar isso, que essa ilusão de que o homem é um super-homem, que basta a si mesmo, que é um Deus, isso é uma ilusão, é uma bobagem, né? Somos Nós temos frágeis. aqui uma pergunta: como trazer para a família a espiritualidade dentro de casa, nessa pandemia que tanto está assustando tantas pessoas, até mesmo chegando a duvidar da própria espiritualidade? Como trazer para a família? Em primeiro lugar, a própria pessoa, né, tem que cultivar a espiritualidade. Como eu falei no início, a espiritualidade é uma dimensão, não é, ontológica do homem, né? O homem, todo homem, por natureza, já é um ser espiritual. Agora, desenvolver ou não essa espiritualidade na sua vida, para poder contagiar os demais, aí depende de cada pessoa, das circunstâncias, porque só uma pessoa cheia de Deus, cheia da espiritualidade, ela pode contagiar os demais. Não é só o mal que é atraente. Às vezes a gente diz, o mal é mais atraente do que o bem, mas o bem também é atraente. O bem é sedutor. Desde que tenham pessoas capazes de ser no mundo transparências de Deus. Como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce. Aí no Padre Cícero, que é um da nossa região aí, e muitas pessoas que não aparecem nas mídias, nas redes sociais,
pessoas que são a transparência de Deus também. Então, um modo de levar para dentro de casa é cada um começar por si mesmo, né? A se abrir a Deus, a passar por uma metanoia, né? Metanoia é uma palavra grega que quer dizer conversão. O que é conversão? Uma mudança de vida, mudança de atitude, de rumo na vida. É fácil a conversão? É não. Muita gente prega uma conversão do dia para a noite, né? A pessoa tinha uma vida toda equivocada e agora, do dia para a noite, se converteu. Isso é uma mentira. A conversão dura a vida toda da pessoa. Toda a nossa vida a gente vai precisar de conversão, de mudar hábitos, de mudar de vida. Não é fácil mudar de vida. Mudar o coração, mudar a mentalidade. Porque cada um está acostumado com o seu jeito de ser e de agir, de pensar. E mudar isso supõe uma conversão, um câmbio radical, uma mudança radical na vida e, enfim. É o que Leonardo Boff fala, a questão da transcendência, né? Que eu acredito que a grande dificuldade que as pessoas têm encontrado hoje, frente ao Covid-19, é que não é porque, eu até falava isso na live com o Bruno, por exemplo, na questão financeira, não é o coronavírus que fez com que eu entrasse em colapso financeiro, mas, tipo, se eu sou uma pessoa que eu já me organizava, que eu já guardava uma parte do meu salário, que eu já tinha toda uma estrutura familiar, financeira, regrada, eu vou sentir com o corona? Vou, mas vai ser menor o impacto. Então, trazendo isso para a espiritualidade, se eu sou uma pessoa que já venho trabalhando no processo de autoconhecimento, que já venho me descobrindo, que já venho me permitindo, tem várias terapias holísticas hoje que nos ajudam a isso, a nos encontrarmos. Então, quando eu chego no corona, eu vou sentir. Eu tenho conversado isso com algumas pessoas que fazem, que são alunos do Instituto. Malu, meu amor, seja muito bem-vindo. Eu vou sentir? Vou. Mas agora, o que eu conversava com o Malu ontem, eu vou sentir com responsabilidade. Eu vou sentir sabendo o que eu estou sentindo. E aí, a partir disso, eu vou poder mudar, eu vou poder melhorar, eu vou poder transcender ou não. Por que é que você acha que as pessoas sofreram tanto com a chegada do corona? Na questão espiritual, porque essa questão das mortes, do adoecimento do corpo físico, lógico que as pessoas sentem, mas por que é que elas estão sentindo tanta dificuldade com relação à espiritualidade? O que é que você acha? Veja bem, professora Michele, quem nos escuta, o sofrimento é inevitável, né? Todos estamos sofrendo com o coronavírus, é inevitável, né? Assim como a alegria, o prazer, o gozo, o sofrimento faz parte da nossa vida. Quem disser que não está sofrendo com essa realidade, né, é mentiroso. Agora, o coronavírus serve é como um sinal profético, né? Serve para revelar o estado espiritual da humanidade. Como estamos, né? Como temos dificuldade de ficar sozinhos, com a gente mesmo. Como temos dificuldade de conviver com o outro. Revela o nosso estado espiritual que está doente. A humanidade está mergulhada num egoísmo, num autocentrismo muito grande. E o coronavírus só veio revelar tudo isso. O estado doentio da humanidade. Somos uma humanidade de grandes progressos econômicos, científicos, técnicos, mas uma humanidade do ponto de vista moral e espiritual, estamos ainda enfermos. Estamos ainda na infância. E o coronavírus veio para revelar tudo isso e, claro, quem não tem uma espiritualidade, quem não tem a perspectiva transcendente de Deus, claro que sentirá de modo mais forte tudo isso, né? Porque quando a pessoa tem uma instância, sim, pode cortar. Pode concluir, que é uma pergunta, para não perder aqui a pergunta. Vai. Porque quando a pessoa não tem uma instância acima dela mesma, o único referencial é ela mesma, então claro que vai sentir muito mais as dificuldades, os tormentos da vida, vai sentir muito mais, porque não tem uma tábua de salvação, além dela mesma, né? Nós temos aqui uma pergunta. Você tem percebido o Papa debilitado? Será por causa da espiritualidade? Todos estamos debilitados, né? Talvez o Papa, pela idade já, pela enfermidade também, já é uma pessoa idosa. Todos nós, né, creio que estamos, assim, debilitados, né? Tenho notado
nenhuma, como se diz, nenhuma alteração de modo particular. Simplesmente é um homem antes de ser papa. É um ser humano, um grande homem, um grande ser humano. Está dando um grande exemplo para os líderes mundiais. Um homem muito coerente, muito sério. Está enfrentando grandes dificuldades dentro da igreja, crises, mas com muita seriedade, né? Está sofrendo como todos nós, é um ser humano. E, claro, está sujeito, está sofrendo como nós também, é débil também. Perfeito. E outro ponto que eu gostaria que você falasse com relação à espiritualidade. E agora, o que fazer? Né? O que é que nós podemos fazer para que quando o coronavírus passe? Porque vai passar, minha gente, vai passar. E aí, quando passar, como é que você acha que vai estar a nossa humanidade, assim, no geral? O que é que ela pode Eu, fazer? a nossa esperança, creio que a minha esperança, creio que a esperança de toda pessoa sensata é que todos aprendamos com esta crise, né? Ou seja, que aprendamos a ser mais gente, mais seres humanos, de carne e osso, mais sensíveis, porque o mundo vive uma indiferença muito grande, né? Um grau de egoísmo, de indiferença muito grande, ou seja, o sofrimento do outro não me afeta, se meu vizinho está passando fome, isso não me afeta, não é importante que eu esteja bem. E a nossa esperança é que a humanidade aprenda que entremos num grande processo de humanização, né? Que a grande tragédia da humanidade é que o homem está perdendo a sua própria humanidade, né? Nós estamos, do ponto de vista espiritual e moral, estamos piores do que os bichos selvagens. Os bichos estão melhores do que nós 1000 vezes. Nós estamos, do ponto de vista espiritual, estamos piores que as feras selvagens, né? E aí são muitos casos aí de egoísmo, violência e de maldade. A gente não pode pensar que o mal está só fora de nós. O mal existe dentro de nós. Todos nós temos nossas más inclinações, desejos. Agora, está em nosso poder, né, com nossa abertura à transcendência, controlar esses maus pensamentos, nossas más ações. O mal existe dentro de nós, não podemos ser ingênuos. Então, espero que possamos aprender essa grande lição de que o homem não é Deus. O homem não é Deus, estamos todos no mesmo barco, né? E se não nos cuidarmos, afundamos juntos, porque tudo hoje está interligado. O homem não é uma ilha, o homem não existe como uma mônada fechada em si mesmo. Precisamos do outro para crescer, para amadurecer. Você falou uma frase aí muito interessante. Você disse assim: estamos no barco e afundamos todo mundo junto. E a sensação que eu tenho é assim: nós estamos aquela cena do filme. Só fazer aqui a pergunta de Cris. Muitas famílias estão vendo um sacrifício em estar com os seus. Ou será que estão assim porque estão enxergando suas próprias sombras? Eu quero começar a responder e depois eu quero muito ouvir sua opinião com relação a isso. Cris, sombras, Raquel, seja muito bem-vinda. É exatamente isso que está acontecendo. As famílias elas estão tendo dificuldade de se relacionar, não é por conta do corona, é algo que já existia. Algo que já existia nesse contexto familiar. E aí, com esse contato mais próximo, com essa obrigação de ficar todo mundo junto, né, sob o mesmo teto ali, 24 horas por dia, sem poder sair, tendo que estar suportando, na verdade, eu tenho escutado isso. Então, isso é reflexo, isso é fruto de algo que já existia e que não era trabalhado. O que é que você tem a dizer sobre essa questão das famílias que estão com essa dificuldade? Eu faço minhas suas palavras, né? É exatamente isso, revela exatamente a resposta já está na própria pergunta da Cris, né? É uma revelação das nossas sombras, né? Ou seja, a revelação do nosso lado doentio, do nosso lado enfermo. Então, como vivemos num mundo muito artificial, as relações humanas são líquidas, são artificiais, nós usamos as pessoas como objeto, né? Tipo, eu só procuro Michele se eu tiver uma necessidade econômica, para ela ser útil a mim. Outro tipo de necessidade, não precisa ser só econômica. Fora isso, eu sou incapaz de dar um bom dia a Michele, de perguntar como ela está, de escutá-la, né, de aprender a escutar o outro. Então, é isso. O coronavírus é para revelar isso, que somos incapazes de conviver uns com os outros, de conviver realmente com as pessoas. Preferimos contatos virtuais.
namoros virtuais, amizades virtuais. Isso gera um vazio interior muito grande, e depressão, e crise de suicídio, e muitas coisas mais. Porque tudo isso é um mundo artificial, né? É verdade. Sim, ao falar do Titanic, né? A sensação é que todos estamos em um barco e estamos afundando. E é lá no filme Titanic tem uma cena que é assim, todo mundo no barco afundando e a orquestra não para de tocar, né? A banda não para de tocar no piano, todo mundo está afundando, mas estão tocando. E assim, eu tenho feito essa crítica e gerando violência, é verdade, mãe. Eu vou usar a palavra crítica, mas eu vou me entendo assim, como uma crítica, mas eu vou dizer o porquê que eu tenho criticado. Eu tenho feito algumas críticas em algumas conversas, em algumas lives, das lives que estão acontecendo com alguns cantores, independente de estilo musical, onde são horas e horas de live, 7, 8, 9 horas de live, onde os cantores bebem, né, ficam, se embriagam, e é uma ostentação de muita coisa, muito dinheiro, de muito luxo e tudo. E as pessoas estão se reunindo em casa. É assim, Francisco, você não fez formação em coach ainda, mas você já tem expertise para isso. Um coach, ele não pode julgar. Mas eu costumo dizer aos meus coaches que estão aqui nos assistindo e aos masters, que um master ele vai logo e condena, né? É o que eu vou fazer agora. E aí o que é que acontece? As pessoas se juntam nos seus ambientes, 6, 8, 10, 15 pessoas, para assistir essas lives. E aí eu fico me perguntando, e o isolamento? Está onde? Aí algumas pessoas disseram assim, Michel, mas a gente vai enlouquecer dentro de casa, a gente tem que estar tomando uma mesa, a gente tem que estar assistindo as lives. Ok, mas juntando pessoas, eu tenho visto, tenho acompanhado que as pessoas fazem questão de mostrar nas redes sociais, né, o que estão fazendo, várias pessoas reunidas para assistir lives. Então, enquanto nós estamos numa luta enorme de nos isolarmos, como Raquel colocou aqui, ó, Michelle, nós conseguimos ver com essa quarentena o quanto é valioso esses momentos juntos. Mesmo com tristeza por conta de tudo isso que está acontecendo. Pois é o que eu estou falando aqui agora. Raquel é de uma família que todo mundo adora se divertir, adora estar junto, adora estar perto. Mas eu tenho certeza que eles estão respeitando esse momento de isolamento. E por essa questão de precisar aparecer nas redes sociais, algumas pessoas têm usado muito isso. E eu tenho visto isso também com alguns falsos profetas, né? Que tem aí dito que é o fim dos tempos, que a gente está voltando. Então, o que é que você tem a nos falar nesses dois pontos, né? Com relação às pessoas que têm essa necessidade de estar se mostrando na internet e sobre os falsos profetas, que estão aí também pregando tudo isso, né? Primeiro que, em primeiro lugar, nós fazemos parte de uma cultura, nossa cultura atual, eu falo a nossa cultura, todos nós não fomos educados para aprender com o sofrimento, né? A gente gosta de beber, de gozar a vida, de desfrutar a vida, do prazer, da alegria. Nós não aprendemos ainda a ver o sofrimento na sua dimensão positiva. O sofrimento, ele ajuda a amadurecer o ser humano, né? É duro, mas nos ajuda a amadurecer. Se soubermos prestar atenção nos detalhes da vida e tirar lições disso para a nossa vida, evidentemente. Então, devemos aprender do sofrimento, não só o lado negativo, mas o sofrimento, ele é um sinal de amor. Eu renunciar a estar com minha esposa, com meus filhos, com meus pais, não é? Isso é um ato de amor, não é? O amor não é só estar junto no sentido físico, né? O amor é, sobretudo, se colocar no lugar do outro. E aí, essa necessidade extrema de aparecer na internet, isso é doentio, né? Tem gente que falta postar foto que está no banheiro, fazendo as necessidades, né, físicas. Mas que posta. Já tem, né? Então, chega a um nível de... É ridículo, né? Tudo isso, né? Ou seja, se eu estou conectado, eu existo. Se quem não está conectado, logo não existe. E aí vem de uma imagem, né? Sempre vem da imagem que está feliz, que está bem, de bem com a vida. Quando a realidade de qualquer ser humano, a vida de qualquer ser humano é marcada por tristeza, por angústia, por dificuldades. Não é só alegria a nossa vida, mas vende a imagem, né? Vivemos na cultura do espetáculo, né? Na cultura da imagem. É o aparecer. O importante não é o ser, não é a realidade. É o aparecer. É viver para os outros, né? Isso é uma vida vazia. E aí entram os falsos profetas, né?
dentro e fora da igreja, dentro no meio protestante, no meio católico, as religiões de modo geral. Tem os falsos profetas, aqueles que se aproveitam desse momento, inclusive, para aparecerem nas mídias sociais e para sacarem proveito das pessoas, falando besteira, dizendo que estava escrito na Bíblia essa profecia, que é o fim dos tempos, que Jesus está voltando. Não, isso é bobagem. Desde que o mundo é mundo, antes de Cristo já existia peste, já existia pandemia, já existia tudo isso. Não é? Então, são pessoas que não têm compromisso com a verdade, né? Que não têm respeito pelas pessoas e que se aproveitam disso para vender o seu peixe também, né? Para tirar proveito econômico das pessoas, né? São pessoas sem ética, sem moral, pessoas que mataram a própria consciência já, né? E fazem isso de maneira com a cara mais cínica do mundo, né? São homens mortos, né? São vivos mortos, né? Mataram a própria consciência, mataram a si mesmos, né? Então, esse tempo essa crise é para aprendermos também a não vivermos de aparência, né? Não ficarmos com essa adicção, com esse vício de estar tudo, tenho que aparecer nas redes sociais, tenho que me destacar. O povo tem que dizer que eu sou inteligente, que eu sou bonito, senão eu entro em depressão. Não. Devemos ser de verdade, né? Não só de aparência, né? Perfeito. Janaína fez aqui uma pergunta bem interessante. O que fazer, como é que a gente pode ajudar algumas pessoas que visivelmente estão abaladas sim, porque como a gente já conversou, já falou muito bem sobre isso, todo mundo está abalado, mas elas se dizem estar bem, né? Se dizem estar bem. O que fazer para ajudar essas pessoas? Eu quero começar a responder, Janaína, dizendo assim, com uma pergunta, essas pessoas querem ser ajudadas? Então, trazendo para o Enneagrama, nós sabemos que existem alguns eneatipos que eles têm essa necessidade de sempre se mostrarem bons, os melhores, os trabalhadores, as pessoas de sucesso. Né? E aí, para essas pessoas, até mesmo em pandemia, ainda assim, eu tenho conversado com algumas pessoas que insistem em dizer, não, tá tudo bem, não estou sentindo nada, eu estou bem, só que somos humanos, e humanamente essa pessoa está sentindo alguma coisa. Então, eu acredito que a primeira coisa, assim, que nós podemos fazer é se perguntar se essa pessoa realmente quer se ajudar, quer ser ajudada. E aí, depois disso, esse processo é um processo dela. É um processo de autoconhecimento, é um processo de descoberta dela. A pessoa precisa querer. E a partir desse querer, por mais que a gente possa enxergar nisso, quem está de fora, quem faz essa dissociação, né, ver de fora o contexto é mais fácil, porque não estamos envolvidos na situação, mas tem pessoas que vão viver para o resto da vida achando que, mesmo após uma pandemia, que detém a verdade, que nada abala, que nada pode interferir na sua vida. Daniel colocou assim, Daniel Nunes, esse tempo tem servido para encontrar com quem verdadeiramente somos. É isso, Janaína, que eu peço todos os dias a Deus que as pessoas possam se encontrar, abraçar a sua sombra, abraçar a sua criança ferida, entender o porquê dessa necessidade de aparecer, entender o porquê dessa necessidade de mostrar que está bem, que está feliz, que nada está acontecendo. Então, é o que a gente espera que durante ainda esse processo, que não terminou ainda, e eu creio que não está muito perto de acabar, que as pessoas possam se fortalecer nesse processo de autoconhecimento. E aí, o que é que você tem dito, Francisco, especialmente para essas pessoas que se acham que não estão sendo abaladas pelo corona? Porque a sensação, pelo menos aqui no Brasil, é essa, viu? Tem algumas pessoas que a sensação que a gente tem é que não está acontecendo nada. E é porque, como eu falei no início, aqui no Brasil, não chegamos nem a 10% ainda, nem isso que desejamos em Deus que não vamos chegar, da quantidade de mortes somente na Espanha. Aí onde o Francisco está, são 18 mil mortes. Mortes, não é caso confirmado. E aqui no Brasil as pessoas parecem que não estão ainda, algumas delas, né, parece que não estão ainda tendo consciência da proporção que é o coronavírus. Isso é ignorância, né? Por uma parte é ignorância e
Por outra parte, também tem pessoas que fingem que estão bem mesmo, que estão trancadas em casa, mas que não estou bem, não, nada poderá me abalar, né? Como diz uma música gospel aí muito cantada no Brasil, mas é mentirosa uma pessoa dessa, né? Todo mundo está abalado com o coronavírus e deve levar a sério toda essa crise que estamos passando, não pode ser indiferente, né? Não pode uma pessoa viver assim como se só ela existisse no mundo, né? Não analisar a realidade, né? São pessoas, como se diz, anestesiadas, né? Estão presas na caverna, né? Que é seu mundo interior, seu egoísmo, né? Precisa ter um olhar mais amplo sobre a realidade, sobre os outros, pensar em toda a humanidade que está padecendo toda essa calamidade. Eu queria só fazer um comentário, peço permissão, sobre o ponto anterior que eu falei, né, dos falsos profetas e tudo, que sacam Posso proveito da... comentar? Tem uma pergunta aqui, ó. Estamos lidando com epidemias da forma errada? Estamos lidando com, sim, da forma errada. Exatamente a situação é que muita gente está brincando, está fazendo churrasco, está fazendo tudo, está levando uma vida normal, tá dizendo que isso não vai lhe abalar de jeito nenhum. Então, é um modo equivocado, né, e irresponsável também de Sim. estar vivendo esse momento, né? Além disso, é irresponsável, né? Porque não pensa na humanidade, né, nos demais. Egoísta, né? Sim, sua fala, perdão. Pois é melhor seguirmos porque Não, pode é, fazer eu, sua fala, aí a gente vai eu para me, o penúltimo tópico. não, sobre os falsos profetas, né? São pessoas também, como é que diz, irresponsáveis, né? E também revelam um vazio interior. Você veja, quem muito fala, às vezes, é igual aquela história da carroça. Quando a carroça está cheia de frutos, ela não faz barulho. Quando está vazia, muito barulho. Então, é uma crítica que eu faço aqui aos pastores, a padres, a intelectuais, aos líderes das mais diversas igrejas e às pessoas em geral. Não é? Quem fala muito de Deus, muitas vezes está vazia por dentro. Vive a sua religião, mas não tem espiritualidade, porque a espiritualidade, quando a pessoa está cheia por dentro, cheia de Deus, isso se manifesta no modo como ela trata os empregados na empresa, no modo como ela trata a sua família, no modo como ela se porta no mundo. Quer dizer, e muitas vezes quem muito mais fala de Deus não tem Deus. Às vezes tem o diabo dentro de si, no sentido de fazer o mal aos outros e de enganar as pessoas, né? São pessoas vazias de conteúdo, além de ser vazias de conteúdo intelectual, de conteúdo moral, né? Não tem respeito pelas pessoas e vendem, né? E as pessoas se deixam enganar por essas tanta besteira que o povo é obrigado a escutar e o pessoal não tem senso crítico para discernir, né? E acolhe tudo como bom, como homens de Deus, e nem sempre, né? Tem muita gente vazia, né? Interiormente. E pode observar que um grande número de pessoas que estão sempre nas redes sociais estão com depressão, estão com outros problemas, porque quer fingir, quer vender uma imagem que na realidade não existe, né? É uma pessoa vazia por dentro, Perfeito. não é? E aí, para que a gente possa encerrar a nossa live, já deixando um gancho aí para uma próxima live, que eu quero muito que a gente possa conversar, eu acredito verdadeiramente que o caminho para que nós possamos continuar passando, subindo essa curva para que ela desça o mais rápido possível, trabalharmos a nossa espiritualidade, especialmente no que diz respeito ao amor verdadeiro, não ao amor líquido, né? Como a gente sabe que existe hoje em dia, ao amor verdadeiro. Tem um vídeo no nosso canal no YouTube, aí eu peço que vocês possam seguir lá o nosso canal, faça esse convite, falando sobre as 5 linguagens do amor. E algumas pessoas que têm falado comigo, eu tenho dito, olha, observe a linguagem do amor das pessoas com as quais você convive e comece a falar a linguagem do amor dessa pessoa, porque só através desse amor verdadeiro, é que nós iremos juntos conseguir, né, passar e sobreviver a essa pandemia que assolou aí o nosso mundo. E aí, o que é que você tem a nos falar sobre o poder desse amor, sobre esse amor que nós podemos utilizar e que deve ser utilizado de forma verdadeira?
Eu gosto muito de uma afirmação de Karol Wojtyla, né? Que hoje é São João Paulo II. Ele, na sua obra Amor e Responsabilidade, ele afirma, né? Só o amor é a medida adequada para o ser humano. Para eu entender o ser humano, eu tenho que amá-lo, né? Então, só o amor é a medida adequada para o ser humano. Só o amor pode salvar a humanidade, pode salvar nós mesmos das nossas monstruosidades. Só o amor é digno de fé. E o que é o amor não é um sentimento barato. O amor é eu ser capaz de querer o bem do outro, ainda que tenha que sacrificar meus sentimentos pessoais, meus desejos, mas o bem do outro, para aquele que ama, está acima de qualquer coisa. A felicidade, o bem do outro. E onde experimentamos o amor, né? Todo homem experimenta essa realidade do amor, né? Que é um ato da vontade, né? É uma escolha, o amor, não é um sentimento barato. Os sentimentos vão e vêm. Sentimentos são passageiros. Só o amor permanece para sempre. Só o amor pode libertar o homem das suas monstruosidades. Maravilha. Então, eu quero agradecer a todos que participaram dessa live, todos os meus alunos, a todos aqueles que ainda não conhecem o Instituto. Nós estamos com a nossa sede nova aqui no CRA, toda pronta, ainda não aconteceu nenhum curso lá. Foi exatamente no início da pandemia que nós mudamos, ampliamos, quintuplicamos o tamanho da nossa sede, mas estamos nos preparando vários cursos. Estamos também com nossos cursos online, a EAD. Então, fica o convite para que vocês, assim que tudo isso passar, vocês possam conhecer a nossa sede aqui na cidade do Crato, na Rua Senador Pompeu, 687, ali próximo ao Magazine Luiza, em frente à Praça São Vicente. Tem uma galeria da UMI. Nós estamos no segundo andar dessa galeria. Lá no Juazeiro do Norte também temos a nossa filial, na Rua São Benedito, 1409, segundo andar. Ali vizinho à sala de Daniel Mendonça, que é técnico em eventos, profissional da área de eventos. A quem eu deixo um abraço também, estamos juntos nessa caminhada. E quero agradecer demais a Francisco por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nesses quase 50 minutos, conversando sobre... Ai, Raquel, vocês que transformaram a minha vida. De verdade. A responsabilidade todinha é sua, viu? E a Raquel está colocando aqui, o Instituto Michel Teixeira transformou minha família. Sua família é linda. E sua família decidiu ser transformada. Por isso que deu tudo tão certo. E eu quero agradecer, Francisca, a você pela sua disponibilidade, pelas palavras assertivas. Não tinha dúvida nenhuma que essa live seria muito proveitosa, que você tem know-how para falar sobre espiritualidade. Me coloca à disposição, coloca o Instituto à disposição. Espero que muito em breve você possa retornar ao Brasil para que a gente possa poder dar continuidade ao nosso trabalho e, com certeza... Ai, Cris, aqui dizendo, as palavras ditas foram aconchego nesse momento em que estamos. Então, espero que quando você possa retornar ao Brasil, esteja de volta ao Brasil, você possa vir até o Instituto e fazermos juntos alguns trabalhos, é o que a gente vem conversando nesses dias. O canal no YouTube é Instituto Michel Teixeira, tá bom? É só colocar lá que vocês vão encontrar, Instituto Michel Teixeira. E assim, muito obrigada, de verdade. Desejo muita saúde, muita paz a você. Que você possa continuar esse período que você ainda vai precisar passar na Europa com muita sabedoria, com muito discernimento, tranquilidade, para que tudo possa fluir da melhor forma e que assim que o coronavírus passar, tudo possa ser de muita tranquilidade na sua vida, nos seus projetos, que seja um mar bem sereno e que tudo possa acontecer da melhor forma possível para você, que é uma pessoa tão boa e que merece toda a felicidade e todo o amor do mundo. Um abraço grande. E agora eu quero lhe pedir para que a gente possa se despedir. Quais são suas palavras aqui para as pessoas que estão assistindo, que assistiram a nossa live? Eu quero terminar com as palavras de Pascal, filósofo francês do século XVIII. Eu fiz a minha monografia no pensamento dele, quando eu estive aí no Brasil. É dele aquela frase... Perdão, deixa eu te interromper. Vai encerrar, porque já completou 1 hora. Eu vou entrar outra, tá bom? Porque senão vai cortar o teu raciocínio. Viu? Só um minuto.